gente, hoje nós vamos agora fazer a correção da avaliação parcial que estivemos aí fazendo no mês de junho, ok? Então vamos lá, primeira questão, lembrando que para vocês no ambiente virtual aparece com alternativas variadas, muda, né, na verdade, a alternância das questões e também as disposições das alternativas. Então, às vezes a sua, que você marcou, não está na mesma sequência e também às vezes não foi essa questão a primeira, tá? Mas fiquem atentos aí. Na verdade, é a mesma prova para todo mundo, todas as alternativas aparecem para todo mundo, ok? Vamos lá então. Primeira, sobre as atividades vulcânicas, assinale as proposições corretas. O Anak Krakatoa entrou em erupção em 2018 e elevou sua altitude em 400 metros de rocha basáltica. Gente, é verdade, o Anak Krakatoa entrou em erupção em 2018 sim, porém ele explodiu tanto, gente, que ele abaixou sua altitude. Tá? Então isso está errado, porque falou aí, ó, que elevou sua altitude em 400 metros. Não, infelizmente, né? Para muitos, porque a quantidade de rocha ele tinha quase 400 metros, tinha aproximadamente 300 metros de altitude e todas essas rochas aí foram expelidas na erupção de 2018 e causou um tsunami, tá? Então ele foi rebaixado. Naquele vídeo que eu fiz para vocês sobre vulcanismo, tem essa história lá do Anak Krakatoa na erupção de 2018, ok? Próxima alternativa, então essa é a primeira, não pode marcar. A atividade efusiva refere-se à erupção que predomina a lava do vulcão escoando sem a ocorrência de explosões violentas. Essa aí tá certa, tá? Lembra lá que nós temos bem básico, né? Tem, lógico que existe subdivisões de efusiva, explosiva e mista. A efusiva é a mais simples, tá? Então a segunda alternativa está correta. Você deve marcar a segunda alternativa, ok? Lá no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Depois, os vulcões do Brasil estão adormecidos. Gente, no Brasil, nós não temos vulcões adormecidos, nossos vulcões estão extintos. Os vulcões adormecidos, gente, são aqueles que podem entrar em erupção. No caso do Brasil, os nossos vulcões, desde o período do Mesozoico, a gente não está tendo mais atividade vulcânica. Então, toda a lava que estava naquela estrutura vulcânica foi solidificada. E já não existe mais ligação com o manto, por isso estão extintos. Extintos não é a mesma coisa que adormecido, não é. Então, cuidado com isso. Tem muita gente que erra e erra feliz achando que está certo. Cuidado, essa aí não pode marcar, ok? Depois, o Anak Krakatoa é um vulcão que emergiu da caldeira do Krakatoa após 44 anos. Sim, Anak Krakatoa significa filho do Krakatoa, ok? E ele surgiu realmente após 44 anos, na mesma área onde explodiu o Krakatoa antigo, tá? Que era o pai, e Anak Krakatoa significa filho do Krakatoa, ok? Surgiu exatamente no mesmo ponto onde teve erupção no século XIX do Krakatoa, ok? Aqui foi no século XIX e esse aqui surgiu no século XX. E ele está em atividade aí durante todo o século XX e ele crescia muito sua altitude, aproximadamente 5 metros de altitude a cada ano, tá? Então ele estava ainda em atividade. E ano retrasado, em 2018, ele teve uma erupção bem expressiva, ok? Então, Anak Krakatoa, filho do Krakatoa, essa estaria correta, você pode marcar essa opção, ok?
Próximo, o vulcão Hekla, na Islândia, é classificado como ativo. Olha só, na vulcanologia existe uma discussão muito forte do que é ativo, do que não é, do que é adormecido. Eu vou ficar como que o Hekla é adormecido, tá? Por quê? Foi só em 2020 que ele entrou em erupção. Desde então, ele não teve nenhuma atividade nem efusiva, ok? Para ser ativo, gente, pelo menos tem que estar tendo atividade efusiva, pelo menos algum gás tem que estar saindo ali. E não está acontecendo isso desde do ano 2000, ok? Então, Hekla, fico com os vulcanólogos que falam do Hekla como adormecido, porque há 20 anos já não há erupções clássicas dele, tá? Lógico que teve uma erupção muito grande em 2000, a gente sabe que ele não estabilizou, ele vai vir a entrar em erupção a qualquer momento, mas no presente momento ele está adormecido. Um exemplo de um vulcão que é extremamente ativo, que é de fato ativo, é o Etna, tá? O Etna na Itália. Ele entra em erupção constantemente, todo ano tem atividade eruptiva e às vezes até mais de uma vez ao ano, e isso aí é recorrente, então você pode fechar o olho com o Etna, ele é ativo. Agora o Hekla, como tem 20 anos já de sua última erupção, eu fico como adormecido, ok? Porque há uma discussão muito pesada aí entre os vulcanólogos, nem ele já passou 20 anos, eu vou ficar como adormecido. Vai que vai durar esse aí 300 anos esse adormecimento, né? Aí vai continuar falando que ele é ativo? Aí não, né? Vamos lá, próxima. O Kilauea está no limite da placa do Pacífico com a placa norte-americana. Não, tá? Ele não está no limite de placa, ele está no meio da placa, então ele é classificado como um vulcão hotspot, porque ele está no meio, um ponto quente, no meio da placa do Pacífico. Então não pode ser afirmado isso aqui, tá bom? Próxima, continuando, acabando essa questão. No ápice de todos os vulcões há neves eternas. O que é neves eternas? Aquela neve que fica no topo da montanha lá, que você faz o desenho animado, faz a neve lá no topo, bonitinha, né? Aquela neve que nunca tem o degelo. Aquilo ali fica sempre, mesmo no verão, no inverno. Às vezes no inverno ela vai aumentar, vai chegar, a neve vai aumentar, vai cobrir toda a superfície. Mas mesmo no verão existe a neve lá naquele topo. Vamos ver um pouquinho disso aqui. Olha só. Um exemplo de um lugar onde tem neves eternas. Esse aí é o Kilimanjaro, ok? O Kilimanjaro, ele tá na África, tá? Esse é um monte Kilimanjaro. O Kilimanjaro tem alguns vulcões lá, não é só um vulcão que tem aqui não, tá? Tem vários vulcões ali no Kilimanjaro. E o Kilimanjaro ele tem neves eternas. E onde está localizado? Justamente numa região de clima tropical, ok? E como é que faz isso? Como é que descobre isso? Qual que é a regra? Uai, num ambiente tropical pode ter neve? Pode, se tiver uma altitude tão elevada, assim pode ter neves eternas. Por quê? A cada vez que a gente sobe 1 km na altitude decresce 6,5 graus, tá? Então, se base lá a 24 graus, ok? Se lá tá eu olhei a previsão do tempo, quanto que estava a temperatura lá nesse momento, e o dia máximo chegaria lá, porque tá inverno, né? 24 graus. Então lá, se a máxima é 24 graus hoje e a altitude lá chega a quase 6.000 metros, lá é mais ou menos 5.891 metros de altitude. Vamos arredondar isso tudo como se fosse 6.000 metros, para ficar mais ou menos. Ok.
Aí o que a gente vai fazer? Se 6.000 metros significa 6 quilômetros, e se a cada 1 quilômetro decresce 6,5 graus, a gente vai multiplicar 6 vezes 6,5, vai dar menos 39, ok? Porque é temperatura negativa, decresce 6 graus e meio. Então, se na base era 24, então vai ser 24 graus menos 39. Então, nesse topo aqui tá menos 15. Então, para começar neves eternas, tem que estar no ponto abaixo de zero, ok? Porque o zero é o ponto de fusão. Então, menos 0,1 já vai começar a ter neves eternas. Então, aqui é o topo, tá menos 15. Então, começa a ter neves eternas às vezes aqui. Aqui a temperatura tá um pouquinho mais elevada, mas tá negativa. Para ter neve tem que estar negativa, ok? Bora lá. Então, menos 15. Ainda tem que terminar a questão. A erupção do Krakatoa gerou um tsunami que se propagou até a África, América, em todo o Oceano Índico. Está certo, viu, gente? O Krakatoa, quando teve a sua erupção lá no século XIX, lá em 1883, gerou um tsunami gigantesco. Foi ouvido a sua explosão e as ondas gigantes chegaram em vários pontos da Ásia e percorreram por todo o Oceano Índico, alcançando tanto a costa africana como também a costa das Américas pelo Pacífico, tá? Então foi uma coisa de louco essa erupção do século XIX. Existe cerca de 500 vulcões ativos no planeta, isso está certo, tá? Então essas duas pode marcar. E a erupção do Eyjafjallajökull, o negócio é muito difícil de falar esse nome, né? Eyjafjallajökull, ai Jesus, estão vendo, né? Isso aí. Em 2010, teve uma erupção em 2010 no Eyjafjallajökull e foi uma erupção catastrófica? Não. Causou a morte de 36 mil habitantes? Jamais, isso aqui está errado. Não pode marcar essa. Foi uma erupção importante porque causou muitos problemas aéreos. Ali, o Eyjafjallajökull, ele está na Islândia. E a nuvem de cinzas chegou a atingir lá todo o continente europeu e a locomoção das pessoas ficou comprometida. Eu tenho conhecidos que estavam nessa época lá e eles não puderam voltar para o Brasil. Estavam fazendo a lua de mel lá e não voltaram para o Brasil, não. Tiveram que ficar mais alguns dias com as filhas adolescentes que estavam sob os cuidados da avó aqui. E era minha aluna, né? Nós estávamos falando justamente de erupções vulcânicas e ela falou: minha mãe está presa no continente europeu agora lá por causa que não consegue voltar em razão da erupção. Então eles tiveram que prorrogar um tempo maior na Europa lá. E o problema é quando a pessoa às vezes não tem o recurso, né? Eu não sei o caso, mas eles tiveram que permanecer lá um tempo maior, tá ok? Bora lá, vamos ver a próxima questão. A figura a seguir representa as placas tectônicas que compõem a crosta terrestre. O movimento dessas placas está indicado por setas. Na figura estão plotados alguns pontos geográficos de 1 a 5. E aí nós temos esses pontos aqui, que está na Falha de Santo Andrés, aqui está na Cordilheira dos Andes. O terceiro está na dorsal mesocênico do Atlântico, aqui também, tá? Mas está entre a placa europeia e norte-americana. E aqui o Himalaia, ok? Olha a primeira. Considerando as consequências advindas da deriva dos continentes, dinâmica tectônica e a localização geográfica dos pontos 1 a 5, marque somente as afirmativas falsas. Falsas, viu, gente? Olha a pegadinha aqui, ó. Depois você acha que é a correta. Isso aqui era uma questão fechada. Então, vamos lá. O ponto 2 se refere à Cordilheira dos Andes e é resultado do movimento entre as placas conservativas do Pacífico e a sul-americana. Ponto 2. Aqui, a placa é conservativa, as placas, movimento tectônico? Não.
O movimento aqui é convergente, né? Placa do Nazca com a Sul-Americana. Então, isso está errado. Não pode marcar essa. Ó, desculpa. É para marcar essa, porque nós estamos querendo marcar a falsa. Marca essa, ok? Depois, vamos lá, próxima. O ponto 3 se refere à dorsal mesoatlântica e é resultado do movimento entre as placas divergente africana e a sul-americana. O ponto 3 é da dorsal mesoatlântica? Sim. A dorsal cordilheira está submersa aqui. É resultado do movimento convergente entre as placas divergente africana e sul-americana? Sim. Então, essa aqui está certa. Como eu quero marcar as falsas, não é para marcar essa não. Próxima. O ponto 5 se refere ao Himalaia. Aqui é o Himalaia? É. Tá certo. É resultado do movimento entre as placas divergentes? Não. A placa indo-australiana está em contato com a placa eurasiática. Então, não é divergente. Aqui é convergente. Isso aqui está errado. Não, então, falsa. Marca falsa. Próxima. O ponto 1 se refere à falha de San Andreas. Vamos lá? Certo, é placa de San Andreas. Espera aí, vamos ver se está totalmente certo. E é resultado do movimento entre as placas convergentes do Nazca e norte-americana. Aqui é movimento convergente. Primeira coisa, aqui não é movimento convergente, aqui é movimento conservativo ou transformante, tá bom? Ou transcorrente, são sinônimos que são usados para esse tipo de movimento que tem só o atrito aqui entre as placas sem a convergência ou divergência. Elas estão, uma está subindo, outra está descendo, mas sem um choque de fato abrupto como acontece aqui no Himalaia, ok? Então tá errado, porque aqui não é movimento convergente. Então já pode até marcar aqui, ó. Mas vamos falar aqui outra coisa. Aqui nessa área, a placa do Nazca tá aqui, ó. Aqui que é a placa do Nazca. Aqui é a placa do Pacífico e aqui é a placa norte-americana, ok? Então, tá errada. Bora lá. Sobre as rochas, né? Marque as proposições corretas. Aqui, corretas. Bora lá. Escolha uma ou mais. No Brasil não existem rochas magmáticas intrusivas, nem tampouco ígneas extrusivas. Aqui não tem rocha intrusiva e nem rochas extrusivas, tá errado, tá? Nós temos muitas intrusivas, a gente pode encontrar como granito. Tem muita gente ganha dinheiro com isso aqui no Brasil, porque tem rocha magmática intrusiva para construção civil, né? E nem tampouco rochas ígneas extrusivas. A gente realmente tem pouquíssimas rochas extrusivas, mas afirmar que não tem, aí tá errado, tá? A gente encontra ali na região sul um resíduo pouquíssimo, quase nada de terra roxa, de resíduo oriundo das rochas do intemperismo que aconteceu nas rochas extrusivas magmáticas, né? Então, pode falar isso não. Mas, principalmente aqui pelo fato das rochas intrusivas. A gente tem muita encontrando aqui no nosso território. Bora lá. O basalto é uma rocha magmática intrusiva. Tá errado. Ele é extrusivo. Ele é da lava do vulcão, que aconteceu o derrame basáltico na separação do Brasil. Quando... Aí essa parte está até certa aqui embaixo, ó. Só que não é intrusivo, então não pode marcar essa aí. Depois, as rochas são aglomerados minerais presentes na crosta terrestre. Essa dá certa. Ótimo. Tá? Então, marca essa. Primeira que a gente pode marcar. Nas rochas magmáticas intrusivas, o choque térmico da lava com a atmosfera permite o desenvolvimento de cristais. Olha só, gente, que horror. Rocha magmática intrusiva, choque térmico da lava com a atmosfera? Não. Quem tem choque térmico com a lava na atmosfera é a extrusiva, não é a intrusiva. Então, não pode marcar essa. Tá? E nem tampouco desenvolvimento de cristais. A rocha magmática intrusiva, ela tem desenvolvimento de cristais. Para desenvolver cristais, precisa de estar dentro da estrutura da crosta, não pode ter contato com a atmosfera. A extrusiva, quando ela sai do vulcão lá, ela lava, ela não forma cristais nítidos porque exatamente teve um choque térmico com a atmosfera.
Tá, o resfriamento é mais rápido. Bora lá. As rochas sedimentares detríticas são formadas pela desagregação de outras rochas em intervalos diferentes de deposição. Nelas são possíveis visualizar os estratos sedimentares em largos períodos de tempo. Está certo, viu, gente? Então, essa era para marcar. As rochas magmáticas também podem se chamar ígneas, podendo existir os tipos intrusivos e extrusivos. Sim, essas duas podem se marcar, tá bom? As rochas magmáticas intrusivas são rochas que se resfriam no exterior da crosta terrestre. Olha que coisa horrível, de novo. Não pode, tá? Então, essa aqui não pode marcar. As rochas ígneas podem ser denominadas metamórficas? Não, gente, é magmática, tá? Isso aqui não. Cuidado com a pegadinha, o pessoal confunde muito. Vamos para a próxima. Sobre a estrutura da Terra, marque as proposições verdadeiras. Aí, essa simples. A dorsal mesoatlântica é uma cordilheira submersa ocasionada pelo choque entre as placas lunársicas sul-americana? Não, gente, a dorsal mesoatlântica, aquela cordilheira submersa que surgiu com a separação da placa sul-americana com a africana. Então, não pode marcar essa. Próxima. O núcleo externo possui solidez de sua estrutura formada por ferro-níquel, alcançando a temperatura de cerca de 5.000 graus Celsius. Olha só, gente, núcleo externo é sólido? Não, não pode marcar essa, tá errada. O Brasil está situado distante do limite das placas sul-americanas, que proporciona maior estabilidade sísmica e tectônica em todo o seu território? Sim, né? São uma das razões dos impactos aí tectônicos ou de terremotos serem menores. A gente sente quando tem um abalo sísmico, sim, principalmente na região dos Andes, do nosso próximo ao nosso limite. Se tiver uma movimentação abrupta, a gente sente, mas lógico que nunca vai ser tão grande assim, não tem sido, né, assim. Então a gente sente o reflexo dessa tectônica do limite bem distante daqui, reflexo menor. O manto é a camada mais externa da Terra, possuindo a espessura média de 30 km. É a mais externa? Não. Tem que marcar isso aqui, viu, gente? Manto é a camada mais externa, gente? Não. Tá? Então não pode marcar essa. A Terra possui muito calor e energia em seu interior? Sim, pode marcar. Depois, a crosta terrestre é a camada superficial da Terra, aquela que se manifesta externamente e que é composta por rochas e minerais. Além disso, é considerada como uma camada sólida do planeta? Sim, pode marcar. As zonas de agregação tectônica, uma das placas infiltra debaixo da outra devido ao movimento convergente. Gente, na zona de agregação há a separação das placas tectônicas, então não pode marcar essa que está errada, ok? É na zona de subducção que acontece aqui de ocorrer a infiltração, né, de uma placa sobre a outra, ok? A placa tectônica as placas tectônicas representam as partes quebradas como grandes blocos semirrígidos que formam a crosta terrestre. Ok, isso aqui pode marcar. Bora lá, para frente. Tsunamis são ondas gigantes que podem ultrapassar 30 metros de altura. Uma foto exagerada aí, né, de uma animação, uma montagem. Isso aí é tipo catastrófico de Hollywood. Mas vamos lá. Tsunami é uma denominação derivada do chinês que significa onda de praia. Não significa onda de praia, significa onda de porto e não é do chinês, é do japonês. Ok? Cuidado, não pode confundir chinês com japonês não, gente, tá? Guerra. Os tsunamis são majoritariamente provocados pelos deslocamentos das placas tectônicas, que geram terremotos, bem como por erupções vulcânicas ou por meteoritos, quais podem ocasionar grande massa de água em velocidades elevadas. Isso mesmo, pode marcar. Ok? Bora para lá. No século XVIII, o litoral nordestino do Brasil foi surpreendido por um tsunami oriundo de um terremoto que impactou diretamente a cidade de Lisboa, em Portugal. Certíssimo, tem um vídeo meu contando essa história. Reveja lá no canal, ok?
Excelente essa questão aí. Gente, terminando, devido às características geomorfológicas e posicionais do território brasileiro, o território brasileiro está livre de ocorrência de terremotos e tsunamis. Gente, é bem raro realmente acontecer um tsunami no Brasil, por questões da distância, né, de placa tectônica e tal. Mas nós estamos livres? Não, porque pode ocorrer, segundo muitos geólogos aí já estudam esse caso, do Cumbre de la Vieja, na Ilha das Canárias. É um vulcão que tem lá uma estrutura com uma falha bem espessa, que se o Cumbre de la Vieja entrar em erupção, pode vir a expelir uma grande quantidade de lava e desprender os blocos rochosos que estão nessa falha do vulcão e gerar um tsunami. Mas, gente, isso depende muito da intensidade da erupção, de se vai romper mesmo. A gente não tem essa certeza, não, mas há essa possibilidade. Os outros vulcões mais próximos que estão na região aí do Caribe, eles não ameaçam a nossa estrutura pelos vulcanólogos, mas esse do Cumbre de la Vieja pode vir a ocasionar um tsunami no Brasil. E pode, se for toda essa catástrofe que eles estão almejando aí, pode chegar nos Estados Unidos com muito mais velocidade do que aqui no Nordeste. Mas tem que depender dessa erupção, se essa erupção for catastrófica, como eles estão prevendo aí. A maioria dos tsunamis se formam a partir do sopro do vento. Ah, não, gente, please, isso aí é onda normal, tá? Não é para tsunami. Tsunami não é formado por onda de vento. Os deslocamentos da crosta em zonas de limite tectônico podem empurrar as massas de água para cima e ocasionar as ondas de tsunamis. Sim. Pode marcar essa, ok? Questão. Aí, marque as proposições verdadeiras sobre a estrutura da Terra. As grandes cadeias de montanhas do mundo se formam em áreas de contato entre placas tectônicas. As grandes cadeias de montanhas do mundo se formam em áreas de contato? Sim. Ok. Próxima. A Cordilheira do Himalaia, a maior cadeia de montanha do mundo, se localiza no sudoeste asiático. Olha só, gente, cuidado quando a gente pega aqui esse mapa e acha que isso tudo aqui é Ásia, tá? Cuidado, porque isso tudo aqui não é Ásia, tem a Europa que tá aqui, ó, tá ok? Então não pode pensar que isso tudo é Ásia. Então a Ásia é o bloco, né? A placa euroasiática, a gente vai falar isso sim, mas olha só. Então você tem que pensar assim, ó, norte, sul, nossa, que tortinho, leste, oeste. Então a Cordilheira do Himalaia está onde? Na região sudoeste. Então tá certo. Teve um estudante perguntando isso, ok? Então achando que estava no sudeste, não está no sudeste da Ásia não, tá bom? Então isso que tá certo. É resultado do dobramento rochoso em decorrência da convergência da placa euroasiática com a indo-australiana? Exatamente. A euroasiática está chocando com a indo-australiana e está gerando o maior dobramento rochoso da atualidade. Então, essa pode marcar. Próximo, o território brasileiro não possui dobramentos modernos e suas formações montanhosas foram rebaixadas e esculpidas pela ação erosiva ao longo do tempo geológico. Certíssima, pode marcar essa. Vamos lá. A tecnologia de nada serve para mitigar os impactos da ação tectônica, pois as catástrofes como vulcanismos, terremotos e tsunamis continuam ocorrendo no mundo. Olha que coisa absurda, que aberração, gente. Nós temos realmente as manifestações são catastróficas quando acontece. Tem muita gente, por mais que a gente tenha tecnologia, às vezes não dá para salvar todo mundo. Mas dá para ter aviso, dá para a gente entender um pouco mais da dinâmica tectônica com satélites na atualidade. Então dá para tentar avisar e fazer o escoamento. Outra, quando você tem terremoto no Japão, tem várias tecnologias de construção civil que evitam a destruição das residências e o óbito de várias pessoas. Precoce, né? O óbito precoce. Então, pode falar isso que a tecnologia de nada serve. Isso é um absurdo, tá? Um erro pesado. Agora, os efeitos dos terremotos não estão apenas relacionados à sua magnitude.
pois as sociedades se diferenciam quanto ao nível de desenvolvimento tecnológico empregados nas construções, por exemplo, e as condições econômicas que possuem para prever e atenuar os efeitos abalos sísmicos sobre a população. Olha, gente, essa aí tá certa. Porque às vezes o país não tem tecnologia para terremoto, para tsunami, para tentar avisar, não tem um sistema de alarme para evacuar, ou não é treinado como no Japão. No Japão eles treinam até para sair da escola em caso de terremoto, como ficar na carteira, entra debaixo da carteira, debaixo da mesa, porque lá é recorrente. Mas se você não tem conhecimento tecnológico, se você não faz uma edificação boa, que consegue oscilar por causa de um terremoto, muita gente pode morrer com a queda das edificações. Se não tem um sistema de alarme para evacuar a costa rapidamente, medindo com equipamentos sísmicos, né, em pontos próximos aos limites de placas para avisar rapidamente a população para evacuar, aí vai morrer muita gente. E, infelizmente, isso acontece em vários países asiáticos. Por mais que eles saibam ali que esse fenômeno de tsunami, terremoto são comuns. E mesmo assim, muita gente morre por causa de tsunami ali na Ásia. Agora, no Japão, tem um monte de estrutura, tem um monte tem quilômetros de muros que eles colocam, tentam construir torres. Isso pode ajudar, sim, a reduzir os impactos, mas não foi o caso do terremoto e consequente tsunami de 2011. Mesmo com toda a tecnologia do Japão, não deu conta de impedir que o terremoto e o tsunami em Fukushima ocorresse, tá ok? Próxima. Por possuir um relevo geologicamente antigo, o Brasil possui as maiores elevações do planeta? A gente está muito baixinho na altitude. Perto da Ásia, a gente tem altitudes baixas, tá? Então, essa primeira não pode. Nas bacias sedimentares, ocorre a deposição dos materiais erodidos oriundos do transporte sedimentar das zonas rebaixadas para as porções elevadas. Olha o erro aqui, ó. Isso aqui tá errado. Como que o transporte sedimentar vai vir da área baixa e vai subir? Vai criar a perninha e vai subir, vai ficar depositado lá em cima? Não, isso acontece na porção elevada para a parte baixa. Então, isso aqui tá errado, horrível isso aqui, tá? Não pode. Próximo, em Minas Gerais, há diversas cadeias de montanha. Uxi, tadinho. Minas Gerais tem serras, viu, gente? Serra, na verdade, é alinhamento de antigas montanhas. Não temos cadeia de montanha aqui em Minas. Já foi há muito tempo, geologicamente antigo. Tá? Não temos, não. São serras, tá? Que são alinhamentos de antigas montanhas. O que a gente tem um resíduo de cadeia de montanha. E aqui essa questão, ela era para associar as imagens aos tipos de vulcões. E aí, esse primeiro vulcão aqui é tipo um explosivo. O próximo vulcão aqui, o que vocês acham? É um efusivo. Tá vendo que a lava derrama de forma clássica, um pouquinho de fumaça, de material piroclástico, ok? Efusivo, ele tende a ser mais tranquilo. Gente, existem subdivisões de cada um desses aqui, viu? Vários tipos, tá? Então, não estou trabalhando com isso aqui agora, mas existem subdivisões. E esse aqui é um misto, ok? Porque aqui tanto está tendo a efusão, quanto também rochas sendo expelidas, lava, muito mais o efusivo. A última questão, um tsunami do japonês onda de Porto, tá vendo que não é, gente? Chinês, pessoal, não pode jamais confundir chinês com japonês, você começa com um problema aí. Então, um tsunami do japonês, onda do Porto, é uma onda ou uma série delas, porque vem uma horrorosa, já assusta todo mundo, daí a pouco continua acontecendo mais. Uma sequência que ocorre após perturbações abruptas que deslocam verticalmente a coluna de água.
Os tsunamis podem ser formados pelo aquecimento de águas oceânicas profundas. Ô, dó, tadinho. Nada a ver, né, gente? Por satélites que colidem no planeta Terra. Satélite, gente. Se for satélite natural, vai matar todo mundo, né? Se for a Lua caindo aqui, vai matar. Todo mundo vai morrer. Vai ser só tsunami, não. O fim do mundo. Mas se for satélite lá daqueles lá do Landsat, isso aí, meu filho, a atmosfera destrói. Não chega a cair aqui, não. Diariamente, gente, caem diversos meteoros e na nossa superfície, na nossa atmosfera. Só que a atmosfera é tão perfeita que ela destrói tudo. Se a nossa atmosfera não tivesse a nossa configuração atual, nós não teríamos vida na Terra, porque ia ter chuva de meteoros aqui, não ia ter jeito. Então a atmosfera ela é perfeita, graças a Deus. E aí, quando chega a atingir a superfície, aí a gente chama, quando ele caiu aqui mesmo, a gente chama de meteorito, ok? Só de uma dúvida aí. Depois, então, para essa aqui, por erupções efusivas nas áreas de divergência tectônica, gente, se fosse acontecer tsunami toda hora por causa disso aqui, a gente estava ferrado no Brasil, tá? Porque nós temos muita erupção efusiva no Atlântico, lá da separação da placa africana com a placa sul-americana, e aí tem uma fenda que o lava vem o manto acende a superfície, a lava vai derretendo, formando a dorsal mesoceânica do Atlântico, tá? E essa erupção, ela não tem uma pressão como nas áreas de contato, e aí a erupção é mais simples, tá? Se fosse por causa disso, a gente tinha tsunami toda hora aqui, ok? Então essa não pode marcar. Bora para frente. Por derretimento abrupto do gelo nas calotas polares. Derretimento. Não pode marcar, gente. Que se derreteu, virou água. Ok? Então, não. Se fosse um desprendimento, talvez, um grande bloco nas calotas de forma abrupta e perto da costa, talvez geraria uma ondinha, tá? Mas nada, tem que ser uma coisa. E quando acontece derretimento, nunca é abrupto, nunca de bloco de gelo assim nas calotas de forma repentina, assim, igual na força, na proporção de um terremoto, tá? Sempre acontece de forma gradual, vai aos poucos, daqui a pouco ele desprende, ele desliza e não vai assim como acontece nas erupções ou nos explosivos ou nos terremotos, tá? Mas não há um impedimento não, tá? Mas muito mais raro. Pelo aquecimento rápido da atmosfera provocado pelo efeito estufa. Ô dó do efeito estufa, gente. Tadinho do efeito estufa. Cuidado. Toda hora todo mundo põe culpa nele. Vamos lá. Pela posição da Lua em relação à Terra alterando o fluxo das marés. Gente, nada a ver, gente. Próximo. Por possíveis asteroides e meteoros que entram na órbita da Terra e não conseguem ser destruídos, colidindo com oceanos em porções próximas às zonas costeiras, pode marcar essa. Ok? Bora.